Olá, estamos aqui em mais um Minuto de Saúde Mental e vamos fazer uma série aqui de falar de algumas medicações que as pessoas perguntam, falam ou que são interessadas em saber. O remédio psiquiátrico funciona? Para que ele serve? E hoje nós vamos começar falando sobre o escitalopram. É um remédio mais ou menos moderno, né? De uma indústria que tem muita preocupação em inovar, né? E o que a gente percebe é que ela sempre pega os remédios que já existem e transforma eles em outro. É uma coisa muito interessante isso. Quem já alimentou crianças já usou aquele açúcar chamado destrozol, né? É um açúcar chamado destrógero, porque é como se a fórmula molecular dele tivesse do lado direito um apêndice. Se eu virar para o lado esquerdo, já é um açúcar levógero, né? Destrógero e levógero. Só se você virar, muda a função daquela substância. E foi o que essa indústria fez. Ela pegou um remédio chamado citalopram e criou o levógero dela, que acabou chamando de escitalopram. Mudou completamente o efeito desse remédio para melhor, aumentando inclusive o efeito de diminuir a ansiedade. Então, o que é o escitalopram? É um dos antidepressivos modernos, um dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. O que é isso, né? É que o principal neurotransmissor implicado na depressão é a serotonina. E uma das maneiras de aumentar a serotonina na sinapse entre os neurônios é evitar que ela seja degradada. Então, eu inibo, né, o seletor, né, de recaptação da serotonina, de maneira que ela não é recaptada e não é destruída. Então, ela fica lá mais tempo fazendo efeito e vai acumulando, chegando a ter uma quantidade que era o necessário para não ter depressão. E o escitalopram se mostrou muito interessante em vários sentidos. Primeiro, efeitos colaterais muito pequenos, né? Quais que eles podem ter? Qualquer antidepressivo pode dar efeito colateral. Boca seca, pode dar alteração da visão, pode dar aumento ou perda do apetite, aumento ou perda de peso, pode dar tremores. Não que todos têm que dar, mas esse deu muito menos. Mas a grande característica do escitalopram, que também ficou do citalopram, é que ele interfere muito pouco em todos os outros remédios que as pessoas estão usando. Então ele acabou sendo referência nas interconsultas de psiquiatria dentro de hospital geral, onde a gente vai avaliar um paciente que já está internado e já está tomando um monte de remédios para outras causas e outras especialidades médicas. E se ele tiver necessidade de tomar um antidepressivo, essa é a principal escolha. Se ele não tiver muito ansioso, a gente pode usar o citalopram. Mas se ele tiver com algum grau de ansiedade, o escitalopram ajuda bastante. Então, essas são as buscas e conquistas da psicofarmacologia que as indústrias farmacêuticas, movidas pela sua ganância de ganhar dinheiro, ajudou nas pesquisas, né? Porque por muito tempo, desde 1970 mais ou menos até 80, nunca houve pesquisas nessa área. Serão sempre os mesmos remédios que sempre existiram desde 1960. Mas em 1980, na década de 80, surgiu a fluoxetina, o famoso Prozac, em função do grande aumento de casos de depressão e da necessidade de tirar essas pessoas de depressão de maneira rápida, já que os antidepressivos antigos demoravam, às vezes, 30 dias para fazer efeito. E os mais modernos, a fluoxetina, tirava em 7 dias. Isso revolucionou as neurociências, inaugurou não a década, mas o século do cérebro. E até hoje, por ganância, claro, as indústrias farmacêuticas estão cada vez mais pesquisando, o que tem ajudado muito na prática médica psiquiátrica, já que medicação não é a cura da doença mental, mas é 30% do tratamento, na busca de aliviar sintomas que prejudicam a qualidade de vida da pessoa e, inclusive, às vezes podem impedir o rendimento de uma psicoterapia. Então, o escitalopram é um dos primeiros remédios que nós vamos conversar aqui, mas nós vamos falar sobre vários outros. E você pode mandar a sua sugestão.